Fala pessoal, tudo bem com vocês? 28 de novembro de 2023, final do mês chegando, e eu trago para vocês algo relacionado ao direito do trabalho, vivenciado hoje por mim, e eu quero trazer para vocês uma rede de supermercados aqui da Baixada Santista. Ela não pertence mais ao nome X, ela passou a ser uma rede que já existia. Agora esses novos mercados vão pertencer a essa outra rede. E aí a gente pensa nos trabalhadores, obviamente. Quando você está lá no mercado, você começa a observar as coisas, observa que estão mudando maquinários, que estão mudando o pessoal, muita gente da equipe ficando, mas também muita gente que não está mais dentro já do estabelecimento, muitas vezes porque foi dispensado. A prova da sucessão, ela é muito detalhada, ela tem que ser muito detalhada, não só na testemunha que você vai levar, nos documentos que você está trazendo para o advogado de sua confiança, mas também nas perguntas feitas em audiência e nas respostas dadas, tanto pelas partes quanto pelas testemunhas. Isso nas vezes em que for necessário, em que se verificar que a empresa anterior não pagou as verbas rescisórias ou outras verbas que não estejam prescritas, que ao longo do tempo, aí 5 anos, que não estejam prescritas e que o trabalhador possa vir a pleitear essas verbas. O contrato, por isso que eu falo, o contrato de sucessão de empresas, ele deve ser muito bem detalhado. Ele, às vezes, é um pouco extenso e muitas vezes as partes não querem que esse contrato seja extenso, que tenha lá muitas especificações. Só que essas especificações de contratos de sucessão, a empresa A agora passa a pertencer à empresa B, elas são cruciais, porque ali está a defesa da reclamada. Não estou tirando aqui aquelas situações em que são colocadas no contrato e que ferem a CLT. O artigo 10 e o artigo 448 estão aí para dizer isso, e de uma forma, eu diria até que sucinta. Se a gente fosse pensar numa reforma, num código trabalhista, que assim eu espero ver daqui a alguns anos, ainda viva, eu penso que esse artigo, esses 2 artigos que falam de sucessão empresarial, eles devem ser muito mais detalhados e não tão distantes, colocados num capítulo. Eu acredito que deva ter um detalhamento muito importante, muito mais que o Código Civil. Claro que o Código Civil vai passar por uma reforma, mas a gente não sabe como é que vai ser ainda a questão da sucessão dentro do Código Civil, que a gente usa muito também. Então, a gente tem que trabalhar aqui com provas. Provas do que você fazia, aonde você trabalhava, com quem você trabalhava, as funções exercidas, o que passou a fazer, se você deu continuidade, ficou lá na equipe, o que deixou de receber, já estava há muito tempo nessa função, recebendo adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, quanto tempo você ficou. Então, as pessoas precisam ter essa cautela com relação à prova. Eu não vou esmiuçar aqui todo o detalhe, porque o capítulo de provas dá aí uns 6 meses de estudo, como diria já um grande professor que eu tive. Então, a gente tem que trabalhar com detalhes que são cruciais nessa situação. E muitas vezes a gente tem que observar essa transição
nesse momento em que ainda não é empresa B, ainda é empresa A, mas o funcionário já está sabendo. O funcionário ele fica com receio de informar, de trabalhar, ele trabalha com medo, ele não sabe se ele vai ficar, se ele não fica. E muitas vezes o dano moral acontece ali, naqueles 60 dias que antecedem. Está ali o dano moral muitas vezes. Aquela pressão psicológica, olha, se não trabalhar direito, se não fizer isso, isso e isso, e toda hora, todo minuto, sabe, olha, vai ter sangria agora, tem que bater meta, e muita coisa. E isso acontece no fim do contrato de trabalho. Por isso é muito importante você ter aí, saber com quem você está trabalhando, para que porventura, se for necessário, você possa usar essa pessoa como testemunha. Porque muitas vezes o dano não está lá atrás, o dano está aqui agora, nessa situação onde está todo mundo muito nervoso, querendo inovar, querendo melhorar, obviamente, mas às vezes esquecem de tratar os funcionários com a dignidade, que eu acho que é a palavra principal nessa situação, com a dignidade que eles merecem. Porque trabalhar sob uma pressão de que vamos agora ser empresa X e não mais Y, vou ficar, não vou ficar, afeta demais o rendimento desse empregado. Então, que você aí, empregado, ouça e trabalhe com atenção redobrada, mas também verifique se você está sendo atendido na qualidade do empregado com dignidade. E a mesma coisa para as empresas. Empresas que estão agora recebendo esses novos funcionários. Cada um tem o seu jeito. Obviamente, toda equipe tem que trabalhar de uma forma determinada por um encarregado. Eu estou falando aqui uma nomenclatura mais simples, porque tem aí outros nomes trazidos já pela doutrina mais moderna, o CEO das empresas, né? E vamos parar de falar que nós somos colaboradores, porque empregado é empregado, empresário é empresário. Não existe essa coisa de falar, você pertence à minha família, você pertence à equipe, ao time da empresa. A família não. Um grande abraço.